jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode-se fazer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. Entendeu? Então ele faz uma pergunta. Quem mais já ouviu tal coisa? É uma pergunta. Quem viu coisa semelhante? Duas perguntas. Pode-se fazer uma terra em um só dia? Quer dizer, pode criar uma nação em um só dia? A quarta pergunta. Nasceria uma nação em um só dia? Você sabe, para construir uma nação demora anos e anos. Mas a Bíblia diz aqui, ó, Isaías 66, versículo 8. Nasceria uma nação em um só dia? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz os seus filhos. Num só dia, Sião vai dar à luz. Quer ver, ó, a gente estava lendo aqui, ó, o versículo 6. Não, versículo 7. Antes que estivesse de parto, ela deu à luz. Antes que viesse as dores, ela deu à luz um filho. Dores de quem? Da igreja, né? Da igreja. Então aqui está fazendo referência à mulher, porque a Bíblia diz, né, quando Deus fala com Eva, que da semente dela nasceria um filho, né, que pisaria a cabeça da serpente. Aí quando você vê a figura de Eva, a figura de Maria, né, que é a figura física, e você vê a figura da igreja. Então aqui diz aqui, ó, antes que estivesse de parto, ela deu à luz, antes, quer dizer, antes que ela tivesse de parto, quer dizer, o tempo de parto ainda não chegou, vai ser agora a grande tribulação, que é quando ela vai gerar toda essa nação, que vai nascer todos os filhos de Deus, que todos os mortos ressuscitam, e os que estiverem vivos vão receber o corpo glorificado e vão ao encontro de Cristo, né? Então assim, antes que viesse a sua dor, quer dizer, ela já deu à luz a um filho. Quem é esse filho? É Cristo. Quem jamais ouviu tal coisa? Então ele vai fazer 4 perguntas. Quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode-se fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação em um só vez? Mas Sião esteve de parto. Quer dizer, Sião é quem? É a igreja. Tem pessoas que falam que isso é a questão lá de 1948, quando foi o decreto que o Estado de Israel voltou a ser uma nação. Mas não é isso. Aquilo é o Israel físico. Nós estamos falando aqui, Sião é o Israel espiritual. Mas esteve de parto e já deu à luz os seus filhos. Ó, abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor? Geraria eu e não fecharia a madre, diz o Senhor? Regozijai-vos com Jerusalém, alegrai-vos por ela, vós todos que amais, enchei-vos por ela de alegria, todo por ela que pranteaste, para que mameis e vos farteis do peito da sua consolação, quer dizer, é o tempo da consolação que vai vir para todos os santos, para que cegueis e vos deleiteis com os resplendor da sua glória. Porque assim diz o Senhor, eis que eu estenderei sobre ela a paz, como o rio, e a glória das nações como um ribeiro, que transborda. Então mamareis ao colo e vos trarão sobre o joelho e vos afagarão. Como alguém que a sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e Jerusalém vos serei consolado. E isso vocês vão ver, né? Vereis. E alegrar-se-ão vossos corações, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então, aqui fala uma coisa interessante, ó, como a erva tenra. A Bíblia diz que lá quando floresce a figueira, quando a figueira se torna tenra, então a profecia do fim, né? Ela fala assim, quando a erva, né, as árvores se tornam tenra, então está próximo o verão. A palavra verão no hebraico ela tem o mesmo sentido de fim. Então aqui fala, ó, que se torna tenra. Mas vamos, e isso vereis e alegrar-vos-ão o vosso coração, e os vossos olhos
reverdecerão como a erva tenra, entendeu? A erva que estava tenra, né? Ela vai se reverdecer. Então a mão do Senhor será notório aos seus servos e ele se indignará contra os seus inimigos. Aqui está falando da volta do Senhor para trazer vingança sobre os inimigos. Porque eis que o Senhor virá em fogo e os seus carros como trovolinho para tornar a sua ira e o seu furor e a sua repreensão em chama de fogo. Porque com fogo e com as suas espadas entrará o Senhor em juízo contra toda a carne, e os mortos do Senhor se multiplicarão. Vai ser o tempo da vingança. E os que se santificam se purificam nos jardins, uns após outros, e os que comem carne de porco e abominação, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória, e porei entre eles um sinal, e os que dele escapar enviarei às nações. Entendeu? Aqui fala sobre o tempo do juízo de Deus, né? Então é isso. É a volta de Cristo. E aqui quando nós vemos a questão do milênio, por exemplo, porque eu crio um novo céu e uma nova terra, e não haverá nela lembrança das coisas passadas, e nem jamais se recordarão. Mas vós folgarei e exultarei perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo um gozo. Ó. E não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque um jovem morrerá de 100 anos. Quer dizer, uma pessoa que morrer de 100 anos será como se fosse um jovem hoje de 14 anos, sei lá, 15 anos. Mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então aqui nós entendemos que no milênio ainda as pessoas vão ter a escolha, a opção de pecar, né? Versículo 21 do 65. E edificarão casas e habitarão, e plantarão vinha e comerão o seu fruto. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habite, e nem plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo, aqui fala o dia do meu povo, serão como os dias das árvores. As árvores duram 500, 600, 700, 800, 1000 anos, né? Os dias do meu povo, mas isso está falando dentro do milênio, né? Não é depois do juízo, não, é dentro do milênio. E os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a sua velhice. Entende isso? Então no milênio as pessoas ainda vão nascer, né? E vão crescer e vão viver, mas elas vão viver muitos anos, como era lá no tempo do dilúvio. Eu acredito que só os santos que ressuscitaram, esses vão reinar para sempre, mas aquelas pessoas das nações que vão estar em volta da Jerusalém, do santo, esses vão nascer, eles vão ter já, né, o centro, né, que eles vão olhar, que é Jerusalém, onde vai estar o santo, que é o povo do Cordeiro, que foram resgatados de todas as gerações passadas. Não vai ter mar mais? Não, nesse tempo ainda vai ter, né? Nesse tempo vai ter. Porque aqui está falando do milênio, né? Ó, e os dias do meu povo serão como dias de árvore, e os meus eleitos gozarão das suas obras até a sua velhice. Não trabalharão debalde, e nem terão filhos para perturbação. Porque hoje em dia as pessoas têm filho, né? Os filhos viram tudo uma bagunça. Porque a sua semente, aliás, porque são a semente bendita do Senhor e os seus descendentes com ele. Agora aqui, para me fechar, olha o que diz aqui, ó. O lobo e o cordeiro se apacentarão junto. Né? O lobo e o cordeiro. E o leão comerá palha como o boi. Então provavelmente vai haver uma mutação naquilo que nós estávamos falando. Esses animais que são carnívoros hoje, eles vão ter uma mutação. Provavelmente Deus vai fazer que os seus dentes se tornem dentes como os de bois, que tenham roedores, né? Vai haver a transformação. Como foi lá no início, onde os animais eram enormes, né? Isso é uma coisa já estudada pela ciência, que como havia mais oxigênio, então os animais, eles eram hoje dentro do nosso conceito, eles eram enormes. Mas Deus fez que houvesse uma mudança. Então eu acredito que agora, após se restabelecer o milênio,
Então vai haver uma mudança, uma transformação, uma metamorfose na vida dos bichos. DNA, né? Dos DNA dos bichos. Então entenda, os salvos que já ressuscitaram em Cristo, a Bíblia diz que eles serão como os anjos de Deus. Então eles estarão lá em Jerusalém. E essa Jerusalém é aqui embaixo. E as pessoas que restarem das nações vão ver o governo do Senhor com os seus santos. Como era mais ou menos lá no projeto original, onde Deus levantou Israel e para que as nações, veja bem, para que as nações olhassem para Israel e se voltassem para o Senhor Deus. Mas eles não se voltaram. Então aquilo era sombra. O Israel antigo era sombra. Então hoje nós vamos ver o Israel de Deus, o Israel novo. Então é o plano original agora se concretizando. Aquele Israel levantado através da lei de Moisés era para que as nações olhassem, se espelhassem neles como nação santa. Então eles corromperam. Então Deus agora, mas aquilo era apenas uma sombra apontando para o futuro. Então Deus agora levanta uma nação, que agora é o Israel, a igreja, as duas casas de Israel, né? Que é Judá e Efraim. E eles vão estar centrados em Jerusalém, Jesus, o seu governo, e as nações que restarem da grande tribulação vão estar olhando. Mas entenda uma coisa, essas nações, elas vão ver todo esse governo de paz, mas eles não serão livres do pecado. Porque aqui fala aqui, ó, o lobo, 65:25, o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. Entendeu? Então aquela carnificina que tem hoje dos animais vai acabar. O leão comerá palha, como o boi, né? Como o boi. Ó, e o pó será comida da serpente. Entendeu? O pó será comida da serpente. Então aqui nós entendemos que o pecado, as pessoas ainda vão ter livre acesso ao pecado. Só que dentro de um estado de consciência muito maior, mas muito maior. Porque a Bíblia diz que nesse tempo a palavra do Senhor será conhecida de mar a mar. Então ainda nós não chegamos a esse tempo, né? E nesse tempo não vai estar aqui Satanás. Hoje nós temos Cristo na questão do evangelho sendo pregado. E temos o diabo aqui tentando. Só que nesse tempo vai ser o contrário. Nesse tempo Satanás vai estar amarrado, né? Vai estar amarrado nas profundezas. E Cristo vai estar aqui com a igreja, com os seus santos. Então assim, as pessoas que nascerem, que sobrarem da grande tribulação das nações, elas vão repovoar. E nesse tempo, como a terra vai ficar poucos habitantes, então as pessoas vão durar, não é igual hoje que morre com 60 anos, 70 anos. Entendeu? Porque Deus vai novamente reformular a terra. Porque se você parar para pensar, existe um controle de natalidade do próprio Deus. Você pode ver que conforme foi aumentando a humanidade, por exemplo, a humanidade até o dilúvio era 900, 1000 anos. 1000 anos não, mas até 900 e poucos anos. Passa o dilúvio, as pessoas elas passam a durar até 120 anos. Vai aumentando, vai progredindo a humanidade, Deus ele vai lá e faz um controle. Deus baixa o controle da humanidade, aliás, o controle da humanidade, os dias da humanidade para 70 a 80 anos, que é os dias de hoje. Quer dizer, conforme vai progredindo, ele vai diminuindo os anos de vida. Agora o que acontece? Nesses últimos dias vai haver uma varredura. A terra vai ser, a Bíblia diz que o homem será como o homem, né? O homem vai ser como o ouro, vai morrer todo mundo. Mas mesmo assim vai haver o quê? Vai haver um levante de novo das nações, né? As nações vão começar a se proliferar. Só que o que acontece? As pessoas não vão morrer. A Bíblia diz que uma pessoa que morrer de 100 anos será como um jovem. Mas está falando das pessoas, não dos santos que estão lá em Jerusalém, né? Então todo mundo, todas as nações da terra, elas vão olhar lá e vão dizer, aqueles são santos, aqueles são aqueles que creram, que obedeceram o Evangelho, a palavra de Deus, e eles ressuscitaram e estão governando entre nós. Então, as pessoas, mesmo que elas vão nascer, não os santos que vão estar lá, mas aqueles que vão nascer no milênio, então eles vão olhar para Cristo e para a igreja, para os redimidos, eles vão dizer, aqueles são eleitos do Senhor, aqueles são os filhos de Deus que viveram nos outros séculos, que obedeceram a sua palavra. Mas mesmo assim, a Bíblia diz aqui, ó, que o pó será a comida da serpente. As pessoas as nações que vão estar em redor de Jerusalém, os povos, eles vão ter a opção de pecar. E se eles pecar, vão perecer. E aí não vai ter Cristo para purificar, porque vai ser extremamente consciente.
É claro que só após o milênio, aí sim, aí vem aquela questão que Deus cria um novo céu, uma nova terra, onde já não há mais o sol, não há mais a lua. Aí toda a humanidade, ela, desde o passado, do presente, que vai ser daqui 1000 anos, vai ser julgado todos, né, a questão do juízo final, e aí se estabelece, aí vem... Que primeiro vem quem? Vem Jesus e estabelece o reino do Pai aqui na terra. E depois a Bíblia diz em Apocalipse que vem então a nova Jerusalém que desce do céu, e aí vem o próprio Deus e habita com os homens aqui na terra. Quer dizer, aqui na terra no sentido de um novo céu e uma nova terra. É profundo isso. Então, a nova Jerusalém só vem depois do milênio. Do milênio. E aí Deus cria, a Bíblia diz que Ele faz novos céus e nova terra. Os santos, por exemplo, eles vão estar onde? Os santos vão estar com Cristo. A Bíblia diz lá, os 144 mil são aqueles que seguem a Cristo para onde Ele vai. Porque esse povo, os santos, eles já vão estar num corpo glorificado. Eles não vão ter mais o corpo de morte. Mas mesmo assim vai continuar. E você vê que mesmo depois que Deus... A Bíblia fala que Deus reconstrói um novo céu e uma nova terra. Se você parar para pensar, a Bíblia fala das nações. Fala das nações, só que daí a gente chega no tempo que não tem mais profecia bíblica, que acaba, a Bíblia fecha no Apocalipse, aqui, Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já se passaram. O mar já não existe. Entende uma coisa? O mar, tem algumas pessoas que dizem que o mar vai existir, mas a Bíblia diz aqui que o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Isso aqui é após o milênio. Então o milênio ainda tem... O milênio é a figura de Cristo reinando na terra, com a igreja, com o seu povo. Depois, isso aqui, ó, se você vai ver essa passagem 21 de Apocalipse, você vê que vem aqui a questão do diabo, ele é solto, ele é liberado para tentar os povos das nações da terra. Depois vem juízo final, né? Aí todos os ímpios serão condenados, e aqui já fala daí uma etapa muito mais avançada, né? Ó, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte. Ó, veja bem, que aqui no contexto do milênio estava havendo morte. Por mais que as pessoas estavam vivendo ainda, as pessoas viviam. A Bíblia diz que, o que nós vemos lá em Isaías 65, que um jovem que morrer de 100 anos, uma pessoa que morrer de 100 anos será como um jovem. Estava tendo morte ainda. Mas a Bíblia diz que aqui é depois do milênio. Então aqui não haverá mais morte. Ó, Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Isso aqui não é a palavra do Arildo Gomesão. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e a quem tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida, e quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Forte isso, né? Forte. Quer ver, ó? E elevou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante à pedra preciosa, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro de 12 portas, e nas portas 12 anjos, e o nome escrito sobre ela, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Nessas 12 tribos, ela corresponde também à igreja, né, que está nas 10 tribos de Efraim. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas. Então aqui vai falando a compostura dessa cidade, né, mas eu vou abreviar.
E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele o nome dos 12 apóstolos de Cristo. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir, e as suas portas e seus muros. E a cidade estava situada em quadrado, ela era um cubo, era um formato de um cubo. E o seu comprimento era de largura, e mediu a cidade, era a mesma altura, mesmo comprimento, era o mesmo, ela tinha o mesmo formato, era um cubo. Que isso aqui se chama a questão da quinta dimensão. E mediu a cidade com cana de 12.000 estádios. Esse 12.000 estádios aqui, eu fiz uma conta, ele equivale a 2.200 quilômetros. 2.000 quilômetros para cima, 2.000 quilômetros para o lado, 2.000 quilômetros para todo, 2.200 quilômetros. Essa era a cidade. E mediu os seus muros de 144 côvados, era a largura deles. Que é de um anjo, e a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a um vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados em toda pedra preciosa. E o primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, e o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, e o quinto de sardônica, tudo de ouro, né? E as 12 portas estavam, as 12 pérolas. E cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade era de ouro puro e de vidro transparente. De vidro transparente. E não vi templo naquela cidade. Você veja que essa história de templo, as pessoas hoje visam muito mostrar templo. Nós somos o templo. E não vi templo, até vou marcar isso aqui. E não vi templo naquela cidade. Não vi templo. Porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeça, porque o Senhor Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão, veja bem, ó, aqui está falando depois do milênio. Ó, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Por isso que a Bíblia coloca Cristo na figura do sol. Por isso que Jesus, ele veio no quarto dia, o dia que foi criado o sol. Porque a Bíblia diz, lá no princípio Deus criou a luz. Quem era a luz? Era Cristo. Mas em si a figura dele como humano, ele veio no quarto dia para representar o sol. E aqui fala que ele é a luz, ele é a figura do sol. E as nações andarão na sua luz, e os reis da terra, veja bem, não é os reis do céu. Então essa pregação que existe hoje aí, ó, furada. As pessoas não lêem a Bíblia, esses pastores. E as nações, cara, aqui está falando, isso aqui já é depois do milênio. Depois do milênio. Depois do milênio. Aqui já cumpriu o milênio de Cristo na terra. Aqui está falando já no novo céu, nova terra. E olha o que diz aqui, ó. E as nações andarão na sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. Os santos vão estar nessa nova Jerusalém, e as nações vão trazer para ela a sua glória. Os reis da terra, não é o reis do céu. E as suas portas não se fecharão de dia e de noite, porque ali não haverá mais noite, e a ela trarão a glória e honra das nações. Quer dizer, as pessoas vão ter que trazer a Jerusalém, essa nova, porque vai ter a Jerusalém, né, que Cristo vai reinar, e depois a nova Jerusalém, onde não vai ter mais sol, e as nações vão ter que prestar honra ali. E eles trarão a sua glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação, mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Só vai entrar nessa cidade quem tiver com o nome escrito. E aqui vai indo, né? E no meio da sua praça e de uma outra banda, o rio estava a árvore da vida, que produz os frutos dando fruto de mês em mês, e as suas folhas. E as árvores são para a saúde das nações. Entendeu? Nações. E ali não mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Ó, trono de Deus. Onde está o trono de Deus? E o trono do Cordeiro? Onde está? Na terra. E os seus servos o servirão, e verão o seu rosto. Verão o seu rosto. E na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não haverá mais necessidade de lâmpada. Não vai ter sol. E nem de luz de sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão para todo sempre. Entendeu? Vai haver nações, vai haver os santos, os escolhidos, vai haver a terra, só que nessa terra vai ter uma reformulação, não vai haver sol, não vai haver lua, e não vai haver noite, só vai haver dia. Não
mais o mar também. Mas continua, todo o processo continua. Aqui nós chegamos ao final das profecias. A Bíblia diz que as coisas são reveladas são para os homens, e as coisas não reveladas são para Deus. Então aqui se entende que vai prosseguir. Só, é claro, uma pessoa muito idiota que não vai, eu não acredito nisso. Eu acredito que vai prosseguir a história de seres humanos como nós, e isso vai prosseguir. Só que isso não está contido aqui, porque Deus achou que não havia necessidade. Mas aqui, quando você olha, você vê que haverá um horizonte muito mais longínquo do que o que nós estamos. Porque a Bíblia diz que o Deus da eternidade... Então, se a gente olhar para a eternidade passada, a gente não sabe o que Deus fez. Nós estamos dentro... A Bíblia, ela está dentro de um contingente de 6.000 anos. Entendeu? Então, tudo que está registrado aqui está no contingente de 6.000 anos. Só que, quando a gente chega aqui nesse Apocalipse, a gente olha para frente, não tem livros capazes de prescrever o que vai acontecer. Porque serão bilhões, setilhões, quintilhões de anos e anos. E a história vai prosseguir. Eu não sei o que vai acontecer. Só Deus sabe. Mas não está escrito. Mas essa é a palavra de Deus. Outra hora a gente volta a meditar na palavra.